Este programa é livre para todos os públicos. Aliceia Moda. Roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas. Vestindo você com elegância. Olá, internauta! Aqui estamos com o nosso programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Começamos o programa de hoje com esta frase: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Esta famosa frase é de Lewis Carroll, é de seu livro Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Quando Alice se depara com uma encruzilhada e se sente perdida, procura dialogar com o gato risonho. Ao dizer ao gato que não sabe para onde ir, recebeu essa resposta. O diálogo se iniciou com Alice perguntando: por favor, poderia me dizer que caminho devo tomar aqui? Depende muito do lugar onde você quer chegar, disse o gato. Pode ser qualquer um, respondeu Alice. E nesse ponto, Lewis Carroll coloca essa frase: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Desde que eu chegue a algum lugar, disse Alice a título de explicação. Alice no País das Maravilhas, assim como O Pequeno Príncipe e alguns outros livros, fazem parte de um gênero literário chamado de nonsense, ou gênero do absurdo, do sem sentido. Mas, nesse tipo de livros, nós podemos dizer que dentro deles, entre suas capas, em suas páginas, existem dois livros. Um infantil, que delicia as crianças e as leva ao mundo da imaginação, e outro para os adultos, outro que nos conduz a profundas reflexões. Nesses livros encontramos às vezes críticas sociais, às vezes pensamentos filosóficos que nos induzem a refletir, a pensar por horas e horas. E isso se constitui em agradável momento de intimidade, conosco mesmo, ou melhor ainda se for em partilha com amigos, com irmãos. No livro O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, nós lemos: o essencial é invisível para os olhos. E é verdade, tudo que é visível e material passa e acaba. Aquilo que não é visível, o imaterial, o espiritual, esse fica para sempre. Mas voltemos à pergunta, à frase inicial de Alice: por favor, poderia me dizer que caminho devo tomar aqui? Vamos trazer essa pergunta para os nossos dias. Que caminho devo tomar aqui? Internauta, pense, qual é a decisão certa neste momento? O que devo fazer? Não sabemos, muitas vezes, qual é a melhor opção, qual é a mais acertada diante de dilemas. Não sabemos qual é a melhor opção, não sabemos o que fazer e às vezes nos paira uma dúvida e por isso não enxergamos a solução. E o problema se apresenta no exato momento em que se deve de tomar a decisão. Por isso Alice pergunta: que caminho devo tomar aqui? Às vezes não podemos adiar o aqui. O aqui vai além de uma localização, de um lugar. O aqui às vezes pode ser um momento, um instante, quando nos encontramos diante de algo que possa nos trazer sérias consequências
a toda a nossa vida? Porém, a resposta do gato é sábia. Depende muito do lugar para onde você quer chegar, aonde você quer chegar. E é nesse ponto que a pessoa que pensa, bem entendido, deve olhar para o futuro e fazer um prognóstico de onde estará e principalmente como será a sua vida. Geralmente nossas programações são sempre assim para curto prazo. Ao almoço se pensa no jantar ou no dia seguinte, quanto muito nas próximas férias. Poucas são as pessoas que projetam seus sonhos para um espaço de tempo mais dilatado. Você, internauta, já parou para pensar como será a sua vida daqui a 5 anos, 10 anos? Quais são as suas expectativas? Voltemos a Lewis Carroll. Depende muito do lugar aonde você quer chegar. E agora sim, vamos à Bíblia Sagrada, vamos lá ao Novo Testamento, Carta de São Paulo. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que só um recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas provações, muitas privações, e o fazem para conseguir uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa que seja incorruptível, aquelas que não se desgastam no tempo. Assim eu corro, diz São Paulo, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. São Paulo sabia muito bem aonde queria chegar, qual o prêmio que almejava. No livro, Alice não sabia para onde ir, não tinha objetivos claros traçados para si, contrariamente a São Paulo. Se para ela qualquer lugar servia, para São Paulo e para nós, apenas um é o nosso objetivo, a nossa meta. Não uma coroa de louros corruptível, mas a coroa de glória, habitar na morada celeste, junto ao Pai que nos criou. Para isso, então, não é qualquer caminho que nos serve. Há apenas uma possibilidade. Nós, internauta, não nos contentamos com um plano B. Para nós, só Jesus, que já nos apontou a porta e o caminho e a verdade e a vida. Na época de São Paulo, lá pelo século I, já eram famosos os Jogos Olímpicos realizados em Olímpia, na Grécia, desde o século VIII a.C. Por isso, São Paulo cria essa alegoria com corridas e lutas para mostrar o seu empenho com a causa do Evangelho, a causa e o cuidado em garantir a sua própria salvação. Por isso, refletíamos no programa anterior sobre aquele ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Para tanto, São Paulo renuncia ao seu direito de viver do Evangelho e gratuitamente faz a sua pregação, exerce o seu ministério. E ele diz, nesse mesmo capítulo 8, um pouco atrás, ele diz que ele se fez servo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo, e que com ele e como ele caminhavam rumo à salvação. Essa era então a coroa incorruptível a qual São Paulo se referia. Apesar de nos apresentarmos sozinhos perante o juízo de Deus, somos os únicos responsáveis pelos nossos atos nesta vida, será de mãos dadas
que iremos entrar no reino dos salvos. Não há amor maior do que transmitir a fé mediante o testemunho. Repito, não há amor maior do que transmitir a fé mediante o testemunho. Contrariamente, ouve-se a todo instante tema de filmes, de novelas, sei lá, salve-se quem puder. Frase exaustivamente proferida por muitos e uma frase totalmente absurda. Salve-se quem quiser, já faz sentido. Por isso, a salvação que já nos foi garantida por Jesus, é preciso que nós trabalhemos incansavelmente por ela. E é exatamente isso que São Paulo fala aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículos de 1 a 4. Mas vamos tomar Colossenses após o intervalo. Aguardemos uns instantinhos, já voltamos. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. E voltamos depois desse breve intervalo. Como dizíamos no final do primeiro bloco, iríamos tomar Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Irmãos, diz São Paulo, irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não as da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestarão também a todos nós junto com Ele na sua glória. Assim, redimidos por Cristo, mortos para o mundo pelo batismo, temos nossas vidas escondidas em Eternal. Nossas vidas estão escondidas no sentido de guardadas por Cristo em Deus. Por isso devemos aspirar à vida do céu, à eternidade, e não nos apegarmos em demasia a esta vida que é passageira, da qual nada podemos levar. Evidentemente devemos zelar pela nossa integridade física, mental e, sobretudo, espiritual. Porém,
não nos esqueçamos que esta vida terrena, ela é passageira. E por isso nos desprenderemos dos nossos corpos materiais, e a nossa ligação com Deus se dará através dos nossos espíritos, até que um dia, naquele dia da ressurreição final, quando nossas almas se reunirão aos nossos corpos no grande dia do Senhor. Isto é o que nos ensina o catecismo da nossa igreja. Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Mas não regressou à vida terrena. De igual modo, nele todos ressuscitarão com o seu próprio corpo, com o corpo que agora tem. Mas esse corpo será transformado em corpo glorioso, em corpo espiritual. Isso nós lemos no Catecismo, números 575 e 576. Voltemos a São Paulo. Quando ele diz aos Colossenses e a nós hoje que devemos aspirar, nos afeiçoarmos das coisas do alto, é verdadeira lição para que vivamos nestes tempos em que as facilidades e as comodidades são muitas para esta vida terrena. Nos tempos antigos, as únicas máquinas que as pessoas dispunham, nossos antepassados dispunham, eram as chamadas máquinas simples, que são dispositivos capazes de alterar as forças ou simplesmente mudar as suas direções, os seus sentidos. Esse foi um conceito criado pelo filósofo grego Arquimedes no século III a.C., quando ele estudou as alavancas, as roldanas e os parafusos e as chamou de máquinas simples. É de Arquimedes aquela conhecida frase: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Em nossos dias, a partir da eletricidade e das novas tecnologias, tudo ficou muito fácil. A todo instante, novas descobertas em todos os campos da vida humana chegam para encurtar as distâncias, para favorecer a comunicação e pôr em comum tudo o necessário para facilitar a vida no nosso dia a dia. Isso nos leva, internauta, a nos apegarmos cada vez mais ao que temos. E o que temos à nossa volta são coisas materiais. O que temos à nossa volta, as coisas que vemos, todas elas materiais. É verdade que nem sempre transitam pelo mundo apenas coisas boas. Sempre temos as guerras e os vírus a nos desinstalar da nossa zona de conforto. E criamos a nossa volta como que uma redoma. E nós não queremos ser desinstalados dessa zona de conforto, dessa taipa de fogão a lenha em que nós nos alojamos. Somos demasiadamente apegados a tudo que nos possibilita conforto. Talvez, internauta, uns mais, outros menos, sejamos como aquele gato deitado num lugar quentinho. Não mexa comigo, me deixe em paz, me esqueça, até que surja algo que quebre o equilíbrio, a homeostase. A homeostasia é uma palavra muito comum na biologia. A sobrevivência dos seres vivos necessita de ambiente equilibrado para se viver e se desenvolver. Ou seja, um meio homeostático. Um grande número de sistemas internos, biológicos, externos e sociais mantém o equilíbrio e todos são contrários às mudanças. Precisamos de homeostase para manter a estabilidade e sobreviver. Por isso, quando surge uma crise, acontece um desequilíbrio e se faz necessária a reação a esse desequilíbrio, de forma a que tudo volte à normalidade. Se é com a pessoa um perigo iminente, por exemplo,
o próprio corpo se encarrega de promover uma descarga extra de adrenalina que provoca dilatação da pupila, uma palidez na pele e revelam que o corpo está alerta ao perigo ao seu entorno, no seu entorno. O medo, a ameaça externa nos coloca de prontidão para nos defender. Passado o perigo, tudo volta ao normal. Porém, mais do que cuidar da sobrevivência, os sistemas biológicos ou sociais devem estar capacitados a se adaptar à situação externa ou interna. Essa capacitação para o enfrentamento de uma crise é que vai determinar o tempo que nós demoraremos para superar os obstáculos e a energia a ser desprendida durante todo o processo. Se formos previdentes como as virgens que levaram azeite em suas lâmpadas na parábola narrada lá em Mateus, capítulo 25, dificilmente seremos pegos de surpresa. Mas se não estivermos capacitados para as dificuldades que sobrevierem, teremos um grande desafio pela frente. Será como ter que trocar o pneu com o carro em movimento. Então faz todo sentido os versículos que lemos da carta aos Coríntios. Ao contrário, castigo meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de ter pregado o evangelho aos outros. Castigar o corpo e o manter em servidão equivale a dizer que São Paulo estava sempre pronto, estava capacitado. Por isso, internauta, aproveitemos o tempo que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá, para nos prepararmos para o encontro com Ele. Se dispensamos nosso tempo, nossas atenções, apenas com aquilo que é regalo para o corpo e para os sentidos, estaremos descuidando do essencial. Estaremos descuidando daquilo que é invisível para os olhos, como lembramos do livro Pequeno Príncipe, lá no início. Ou como Alice diante da encruzilhada, não sabemos qual o caminho a seguir, não sabemos aonde queremos chegar. Se for a morada celeste, junto a Deus, com Maria, José, os santos e os anjos, precisamos estar prontos a enfrentar as crises. A passar pelas provações, a alvejar nossas roupas no sangue do Cordeiro e para isso suportar as tribulações sem nunca perder a fé. E assim, puros para receber a palma na mão e poder ser abrigados na tenda do Senhor, como nos diz São João no livro do Apocalipse. E dizer: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aliceia Moda. Roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas. Vestindo você com elegância.